estado vibracional, assim, e saí girando do corpo, assim. E saí, e dali fui levado para um lugar, num umbral, assim, um umbral pesado. Era um prostíbulo, assim, era uma casa bonita, assim, meia tirada. E lá, eles tinham vários caras lá. A gente foi, uma equipe, resgatar um cara lá que pedia, pelo amor de Deus, porque ele tava tanto naquela vibe daquele negócio que acho que ele acabou desencarnando, não sei. E era droga, bebida, prostituição e tal, que ele ficava 24 horas sendo, sabe, abusado naquele negócio lá e tal, aquela mulherada, que as energias dele já estavam acabando, ele já mal conseguia pedir ajuda. Assim. Então eu fui levado lá para resgatar e aquilo me deu, em questões de segundos, assim, já me deu um choque consciencial que aquilo não seria interessante nem sequer pensar naquilo, né? E nem viver uma vida aqui no físico voltada ali um tipo de questão dessas aí para não sofrer o que aquele cara sofria, né? Porque o umbral, a gente sabe, o pessoal pergunta assim, Augusto, mas esses anos todos aí de projeção, quais os lugares bonitos que tu foi? Eu posso contar nos dedos, assim, 4 ou 5, o resto foi tudo umbral pesado, lugares de acidente e tudo mais. Por exemplo, eu não sei se contigo, eu não sei qual é o lugar mais longe que tu conseguiu ir, assim, no astral, assim. Não sei se para fora do planeta tu conseguiu ter alguma experiência, ou só aqui no planeta, assim, não sei o que foi mais. Mais aqui, né? A minha característica é projeções, assim, no duplo do plano físico, né? Ou seja, a gente sai e continua vendo a cidade, né, geralmente aqui no interior, às vezes sobrevoando cidades grandes, às vezes mata, porque nem tudo é cidade também, né? No Brasil tem muito mata, muita mata também, né? Tipo Mata Atlântica, né? Essa questão física e também a questão espiritual de cidades extrafísicas, que aí é o mais interessante, né? Porque aí é realmente mais bacana e você tem a percepção diferente quando está numa cidade extrafísica, né? É uma vibração diferente, né? E o estilo da cidade muda também, casa sem muro, né? Então, quando eu fui numa colônia, eu falei, nossa, as casas não tem muro, aqui é cheio de muro para todo lado, né? Da onde que eu moro aqui, pelo menos. Então, você percebe essas diferenças, tal. E é uma descoberta, né? É muito bacana. Agora, Luiz Roberto Matos, por exemplo, teve projeções fora do planeta Terra, você observando, né? Os continentes, tal. É muito bacana. Eu já tive projeções bem altas, assim, de voar, né? Voar, e você vê lá tudo pequenininho. Né? Depois, há muito tempo que eu fui andar de avião, né? Porque andar de avião é uma coisa que não é para qualquer um. Que eu fui andar lá em cima, eu olhei e eu tive aquela visão das coisas pequenininhas que eu tinha visto só em projeção, né? Falei, olha lá, o jeito que é assim mesmo, cidade tudo miudinho, né? Então é esse tipo de experiência, né? Mas conforme a gente vai desprendendo as ideias, vai mudando também, né? Vai conseguindo outros tipos de experiências, né? Porque o que manda é a nossa curiosidade também, a nossa atenção, nossos objetivos. Se a gente está com o objetivo muito aqui no físico, as projeções ficam por aqui mesmo, né? Aí depois você vai mudando um pouco, né? Vai mudando um pouco o teu, né? O momento, a tua vibração, né? Tua densidade, vamos colocar assim. Isso varia conforme a fase da vida, o teu dia também. Tem dia que está ruim, vai para um grau também, né? Então eu procuro evitar, né, fazer projeções em momentos que não estou bem, mas às vezes acontecem. Então varia muito. Isso é verdade. E sabe que nessas questões assim, de projeções aqui, né? A gente fala muito em projeção astral, né? Mas tem também projeção mental, né? Que já é um corpo já não humanoide, assim, já uma consciência de luz, já num plano mais elevado.
Já chegou a ter alguma experiência dessas, não? Não, essas são experiências bem avançadas. O pessoal, os americanos, que eles gostam. O americano tem uma. É interessante, né? Nós aqui do Brasil, a gente tem muita questão de umbral, né? Talvez até mesmo por influência do espiritismo. Os americanos, eles são muito assim de explorar as coisas, né? Talvez até a questão da exploração espacial e tudo mais, né? Então, os livros lá de William Billman, por exemplo, né? Ele tem aquelas experiências onde o local é pura energia, onde ele tem um contato com o self, né? Um contato consigo mesmo, numa coisa mais interna, mais sutil. Então, eles buscam isso e eles conseguem. Eu acho que se a gente se esforçar um dia, também consegue, né? Mas a projeção mental é mais avançada. Seria você sair do corpo, né? E sair de novo num corpo mais sutil, num veículo onde questões de espaço, tempo são totalmente inexistentes e ultrapassa totalmente nosso conceito. Uma experiência dessa é até difícil relatar, porque você não tem referencial, né? Cada vez que você vai subindo nas experiências, vai ficando mais difícil, porque você não tem referencial de tempo, de espaço, de coisas, de uma árvore, um chão, né? Então, vai saindo aqui da nossa realidade material física, vai ficando mais difícil. É mais ou menos como explicar para um deficiente visual o pôr do sol, né? A pessoa nunca viu o pôr do sol, você vai tentar falar em palavras como é que é. Então, você trava nessa sensação, né? Às vezes, projeções em plano astral mais sutil, tal, você já chega com essa dificuldade de expressão, né? Até mesmo em questão emocional, de como você vai colocar isso em palavras. Imagina numa projeção mental que não tem, né, muito mais além. O Wagner, se não me engano, o Wagner Borges até faz um paralelo que seria mais uma ideia de uma expansão da consciência, uma coisa que o pessoal chama de samadhi, né? Realmente está além de tudo aquilo que a gente conhece, assim, que a gente tem mais contato no dia a dia, né? Então são experiências bem avançadas, viu? Não é para qualquer um, não. Que eu conheço realmente, assim, o Wagner comenta bastante, né? Experiências em corpo mental, onde já não tem braço, não tem pernas, não tem... E o pessoal, o William Billman lá, né, também tem bastante relato nesse sentido. Mas não é algo muito comum para gente, pelo menos os iniciantes, né? Não é tão comum. Ah, legal. Sabe que eu às vezes que eu tive nos Estados Unidos lá, pena que eu não consegui ter ido até o Instituto do Alan Monroe lá. Eu tenho os livros dele, mas eu não fiquei no Instituto. Mas os tempos que eu fiquei lá, eu cheguei a ter projeções astrais. E sabe o que acontecia? Eu saía do corpo e acordava na minha cama aqui no Brasil. Aqui. Onde está o pensamento, né? Era batata. Daí eu ficava pensando, meu Deus, estou no Brasil, eu não acredito que eu voltei para cá. E não sei o que, daí saía andando. Daqui a pouco, não, mas eu não estava aqui, eu estava dormindo lá. Daí opa, estou fora do corpo, mas estou de volta aqui. E daqui a pouco, quando eu voltava para lá, eu acordava e disse, meu Deus, eu me projeto e volto para casa, né? Daí alguma coisa tem, algum pensamento, alguma coisa está me o condicionamento, né? Eu, por exemplo, dou aula numa escola aqui próximo, né? E todo dia, né? Então, certa noite eu acordei lá no portão, lá tudo escuro. Eu olhei para cima, assim, vi aquele céu escuro lá no meu serviço, porque é um automatismo, né? Então a gente repete o que a gente faz durante o dia por uma questão de condicionamento. E às vezes a gente fica inconsciente, né? Então aí que está a questão da dificuldade da projeção. É como é que você acorda, né? Do lado de lá. Então é complexo, porque tem a questão da lembrança. Além de você acordar, você tem que trazer isso para o cérebro físico, que é muito difícil. É que nem um afunilamento, né? Você percebe que teve uma coisa espetacular, mas depois, na hora que você tenta lembrar, fica uma coisa tão pequenininha, você fala, poxa, perdi tanta informação, né? Que nem na informática. Como se fosse transferir um arquivo, o arquivo vai corrompendo, aí chega só um trechinho do filme. E aquele de 1 hora chegou 10 minutos, vamos supor, 1 hora de filme. Então é complicado, é complexo, né? Não é fácil.
Não tem ninguém que tem uma consciência contínua, é muito raro, né? Até os maiores projetores aí, não é todo dia que eles têm, é um dia assim, né? Dali outro dia, uma experiência aqui, uma lá, porque eu acho que nós, como humanidade, ainda falta um pouquinho, né? Uma evolução, talvez até de DNA biológica, cerebral, para poder assimilar mais esse tipo de coisa, né? Na verdade, pincelando isso que a gente falou agora, dá pra inserir um negócio bem bacana aqui pro pessoal de casa, porque assim, eu atendi recentemente umas pessoas, e daí eu falei da projeção e tal, que eles tinham vontade, mas daí eles tinham medo, né? Questão do medo e tal. Daí eu falei, não, o que acontece? A primeira coisa, tá, se eu saio do corpo, alguém pode entrar no meu corpo, um espírito pode me pegar, não sei o quê. Isso é uma coisa, né? Que você poderia explicar. E a outra seria sonhos lúcidos e a projeção, né? Porque isso é um negócio muito clássico que quem está começando assim... mas será que eu me projetei? Que nem eu já escutei muitos relatos, essa noite eu me projetei e fui para tal lugar e tal lugar. Tá, mas tu interagiu? Tu sentiu com as sensações? Tu tinha noção de espaço, tempo? Não, pois é, não sei. Será que não foi um sonho lúcido? Mas tu sabia que estava sonhando? Acho que sim, sabe? Porque às vezes tu pode ter ido para algum lugar e trouxe aquela memória, né? Mas não lembra da interação, né? Mas como é que funciona todo esse mecanismo aí? Bom, existem os mitos, né? Porque na Idade Média, isso é uma coisa antiga, hein? Na Idade Média, quem falasse esses assuntos, né, corria até risco de vida, né? A pessoa era julgada como bruxo, né? E a Igreja Católica não perdoava muito, não, né? O pessoal apanhava um pouco lá, né? Então, algumas pessoas soltaram os mitos de que poderia se perder fora do corpo, de que não conseguiria voltar, de que outra pessoa entrava no corpo. Soltaram esses mitos, eles perpetuam até hoje. Vê que coisa, né? E então, aí que está a importância da leitura, mais uma vez, né? Eu vou ficar falando de leitura a vida inteira, durante toda a minha vida, porque é isso que falta, a base. Se você pega até o Espiritismo, o livro base, os livros de Kardec, né? Você vê que não tem essa questão de um espírito entrar dentro do outro, né? Tem lá como se diz, o corpo fluídico, né? O perispírito, que está ali desde o nascimento, né? Não tem como outra pessoa entrar, porque, na verdade, tem até uma teoria de que a gente não sai totalmente fora do corpo. O que sai é que nem um chiclete que estica, sabe? Tem essa teoria, porque se nós saíssemos do corpo, né, seria um desencarne, né? E, no entanto, tem a questão do cordão de prata, tudo mais. Então, na verdade, a gente meio que estica, assim, né, a nossa consciência. A consciência é um negócio que a gente não sabe, né? É um negócio muito louco, que não tem tempo, não tem espaço, um negócio... Então, existe essa expansão, né? Que daí que vem o termo projeção da consciência do Valdo Vieira, né? Então, é a teoria interessante, né? De que ninguém entra no corpo porque a gente não sai totalmente. A gente não morre porque também não sai totalmente, né? Na verdade, o que faz a gente sair do corpo não é... O que mata a gente não é a gente sair do corpo, mas é a morte do corpo físico. A morte do corpo biológico que faz, né, com que a gente saia totalmente do corpo. Não é a saída do corpo que mata o corpo físico, né? Não é a saída da consciência que mata o corpo físico, mas é a morte do corpo físico que faz com que a consciência saia. Então a pessoa tem uma inversão, né, de conceitos, de visão, justamente por essa visão materialista. Se você olha do ponto de vista metafísico, né, então realmente não tem essa questão do perigo da morte, né, esses perigos todos desses mitos que vão surgindo. Até o Robert Morrow, velhinho, ele comentava, né? Se Viagem Astral me matasse, eu não ia estar aqui com 80 anos falando disso, estudando, né? Valdo Vieira desencarnou bem, numa idade bem avançada. Imagina, se Viagem Astral matasse alguém, não ia ter tanto livro, não ia ter tanta gente falando sobre isso, né?
Então existe essa questão do estudo, né, para poder entender essas questões. E tem uma mistureba, né, do sonho lúcido, né? Eu tenho uma visão meio diferente de outros pesquisadores, que o sonho lúcido, na minha visão, é uma visão materialista. Não tem, essa experiência não tem nada a ver com sonho, por mais lúcido que seja, né? Então eu acho que tem uma grande confusão. Até gravei uns vídeos lá no meu canal comentando sobre isso. E o pessoal tá floreando muito, né? Sonho lúcido, mistura sonho lúcido e projeção astral, como se fosse uma coisa só. E virou uma mistureba do caramba. Porque, assim, o sonho lúcido é um termo muito usado em psicólogos, em psiquiatras, na medicina, né? Se você relatar uma viagem astral com um psicólogo, ele vai falar que você teve um sonho vívido, um sonho lúcido. Mas os caras lá de trás que estudavam, você não vê na literatura o termo sonho lúcido, né? No clássico, né? Começou a confundir um pouquinho com o Valdo Vieira, porque ele falou que sonho lúcido é uma projeção meia boca, aquela projeção que não está consciente, não sei o quê. Aí criaram uma escala de consciência, aí, sabe, começou a misturar tudo. Porque a partir do momento que você quer colocar uma ciência, né, em cima disso, né, vamos pegar sonho lúcido, que já é um termo da ciência, né, tem até laboratórios de sonho. Então começou a dar uma certa misturada aí na questão, né? Eu costumo falar que quando você tem uma projeção astral, você não vai ter dúvida. Você não vai, por mais lúcido que seja qualquer sonho, você não vai ter dúvida, porque é uma sensação de realidade tão clara, tão objetiva, como agora, falando aqui para a câmera, né? Então não tem dúvida. É totalmente diferente de qualquer sonho, por mais lúcido que seja. Essa é a minha visão. Ah, não, perfeito. Eu também penso assim, né? Quando tu volta, quando tu sai numa projeção que tu vê assim e interage e sente, né? Passa uma parede ou tu passa um negócio, tu sente a energia daquilo. Quando tu volta assim, tu não tem só quem. Por isso que eu digo para as pessoas assim, nem não acredita assim no que a gente fala assim, sabe? Pratica, testa, né? Estuda, vivencia, que tu vai ver que é uma sensação muito legal. E o pessoal pergunta sempre como é que ocorre o contato com o amparador, ou com o mentor espiritual, ou com os mentores, guias e tudo mais. Como é que foi a tua experiência? Como é que foi a primeira vez? O contato? Como foi? Disseram quem era? Como é que teve certeza que, às vezes o pessoal fala que os espíritos se plasmam né, espíritos trevosos se plasmam de pessoas boazinhas para enganar, né? Mas... Retornando àquela ideia, né, nós não somos daqui, né? Nós viemos do plano espiritual, encaixamos num corpo pequenininho, bebezinho, né? Esse corpo foi crescendo e a gente continuou, né? Uma hora ele vai estragar, a gente vai sair também, né? Então o que nasce, cresce e morre é o corpo, não é a consciência, né? A consciência, do jeito que ela entrou, ela vai sair. Esperamos que saímos melhor do que entramos, né? Tendo aprendido um pouco, apanhado um pouco, a gente leva tanta cacetada aqui, né? Então, muita gente a gente deixou do lado de lá, né? Quando a gente veio para cá, amigos, temos família espiritual, né? Acredito que... Então, essas pessoas acompanham a gente, né? Então, quando se fala em amparador, na minha visão, não é uma coisa assim, não, um mestre totalmente fora. Não, eu penso que é alguém, é claro, melhor que a gente, né, num nível um pouco melhor, mesmo porque se ela tá do lado de lá, já tem uma visão mais ampliada, né? Porque quando você encaixa aqui, você já... a matéria já dá aquela densificada nas nossas ideias, né? Então é alguém que acompanha, que tem uma afinidade com a gente já de muito tempo, né? E eu penso que esse contato uma hora acontece, porque eu penso que nunca estamos sozinhos, né? Sempre temos companhias boas e também ruins, né? E comigo foi um contato natural durante as experiências. Então, eu me vi com uma pessoa, né? Na época, a pessoa plasmou uma forma parecida, que eu era jovem, magrinho, né? Até parecido comigo, né? Então, não foi nada muito, né, muito diferenciado. E como um amigo, né? Então, ali
Ele me mostrou a questão da aura, eu vi e tal, e me mostrou as outras pessoas que estavam fora do corpo, mas não estavam conscientes, né? Meio que roboticamente ali e tal, meio que zumbi, né? E aí me levou numa casa, me mostrou uma pessoa ali que a gente meio que passou um passe, alguma coisa assim, né? Essas coisas clássicas, né? Que a gente tem vários relatos aí. Isso ocorreu comigo e foi muito bacana, que eu falava sobre projeção astral com ele também, e a gente voando, né? E aquela sensação assim, né, sabe, de conhecer uma pessoa há muito tempo, né, e muita projeção de assistência extrafísica também, já tive algumas, né, e isso realmente é importante, essa questão da assistência extrafísica, né, eu acho que é algo que todo mundo tem que estudar, né, e uma hora vai chegar também, mas sem forçar nada, sabe, comigo foi tudo natural. Certo momento da minha vida eu estava com grandes problemas pessoais, eu pedi ajuda, tive um encontro com o amparador, né, que é da família aqui, né, um preto velho, né, conversou comigo, me deu muitos conselhos, esqueci muito da conversa também, porque a hora que retorna, o cérebro é uma porcaria, né? Você vivencia tanta coisa, né? Volta lá 10%, né? Mas realmente, sabe, a gente vai tendo essas vivências, você vai verificando que o que está nos livros realmente acontece daquela forma. E outras coisas não, né? Tipo, tem coisas da teosofia que eu vi que não é bem assim, né? E coisas do espiritismo que eu vi que é daquele jeito, ou não é. Então, o bacana da vivência prática é que você não fica só pela boca dos outros, vamos dizer assim, só pelo autor, né? Você tem também a sua opinião da sua vivência. Eu acho que isso que é bacana, né? E essa troca de experiência também. Então foi mais ou menos assim. Não, mas é isso aí. A gente sabe que cada um tem uma história, assim, Uma né? história. Até ao longo da nossa trajetória evolutiva, outros seres também a gente vai conhecendo, outros se apresentam, né? Agora para passar algum conhecimento. E eu lembro que eu já saía há bastante tempo do corpo e eu pensava, mas eu encontro com tanta gente, até seres que não são desse planeta, que eu já tomei cada cagaço, assim, em atendimentos, em cirurgias espirituais, sendo feitas no plano astral, assim, né? Então eu conheci seres de outros planetas, assim, uns seres diferentes, assim, e que conversavam telepaticamente e eu não entendia aquilo. Mas como a gente consegue se comunicar telepaticamente e não pela fala aqui, né, no corpo astral? Mas eu queria saber quem era o mentor, quem era o amigo, o amparador, assim, porque eu nunca vi, assim, eles... eram sempre vários seres de tudo que é lado, até que um dia eu tô deitado de lado, que nem tu, assim, eu também, eu deito de lado, assim, e daí lá pela madrugada eu senti que alguém mexeu no meu pé, e eu acordei, assim, e eu senti que ele fez assim, sabe? E daí eu virei de barriga para cima e eu já senti na hora, assim, acelerou, né? E eles me puxaram, assim, e tinha como se fosse um túnel e eu já fui para um lugar, assim. E quando eu abri os olhos, assim, tinha uma caminhonete, tinha tipo uma pousada, assim, acho que era uma praia e tal. E tava rolando uma assistência ali, extrafísica ali, não sei se o que aconteceu ali de fato ali, mas eu fiquei tipo de guardião ali embaixo. E daí eu via os espíritos passando assim, uns com os nariz compridos, assim, tu via aqueles obsessores, pareciam uns mosquitos já com a aura, sabe, já escurecida, assim. E eu tô ali, daqui a pouco, lá pelas tantas, assim, eu escutei a voz assim, muito obrigado, irmãos, está finalizado o trabalho por aqui. E eu senti que eu fui puxado de volta. Só que quando eu voltei pro corpo, isso que é legal que tu falou, assim, de ler, estudar, pelo seguinte, quando eu voltei pro corpo, eu simplesmente não me mexi, sabe? Eu voltei pro corpo e ainda estava naquele estado vibracional e eu pensei, eu quero voltar pro mesmo lugar que eu estava. E aquilo foi assim, quando veio assim, deu umas giradas e eu fui levado pelo GPS astral para o mesmo lugar que eu estava. E daí eu cheguei lá, eles estavam saindo e voltaram assim.
eram 4 caras de branco, assim, um meio romano, assim, meio moreno, o outro meio grego, assim, eram 4 caras. Eu só não lembro o nome deles, mas eu sei que era tipo, um era Argos, outro era G, não sei o que, R, cada um tinha uns nomes esquisitaços, assim. E daí eles falaram assim, muito prazer em conhecê-lo aqui pela primeira vez, assim, pelo primeiro contato, assim, muito prazer em te conhecer, esse primeiro contato contigo e tal. Realmente a gente já está há tempo aí te acompanhando ou buscando para assistências e tal, mas a gente nunca tinha sido apresentado, né? E daí teve esse contato porque eu voltei pro lugar e eu acho que eles sentiram que eu tava voltando, ouviram, perceberam e eles esperaram então para ter esse contato. Foi muito rápido também, foi só tal. Metade do que falaram também não lembro, porque eu não lembro nem o nome direito. E voltei. Teve uma sessão de psicografia que eu estava lá escrevendo cartas e canalizando mensagem e escrevendo com a minha mão também e tal. Eu tive a visão deles e eles me mandaram uma carta, ó, vou te passar uma técnica de projeção astral, já que tu gosta em relação ao sol, os chakras, um negócio lá. E a gente mora numa colônia aqui. Eu cuido de uma escola que treina psicoescrita. Eles, eles ensinavam as pessoas a transmitir mensagens, mas não escrita à mão, para quem mexia com o computador. É como se fosse uma canalização, tu canalizava a mensagem e escrevia no computador. Ou psicografava direto no computador, sabe? Ele explicou o esquema telepático e tal, foi muito bacana, mas foi muito rápido também e também perdi uma boa parte. Daí depois eu comecei a fazer estudos de rememoração, assim, treinar mais essa questão da memória e tal. E assim, e o cara vai, assim, se fosse, a gente fosse contar, imagina os relatos, assim, a gente ia passar aqui mais uma boa parte da vida, né? Mas assim, para nós encerrar, assim, já está chegando no fim, assim, tem muito assunto e provavelmente eu gostaria provavelmente não, eu gostaria de já te deixar o convite para a Bacana, próxima vez. com Esse foi um certeza. bate-papo assim, mais para a galera conhecer o Alexei, o trabalho. Eu vou dizer agora, eu vou pedir para te deixar todos os teus contatos aí, Uhum. contar também, fazer um breve relato assim do que tu faz da vida, da família e tal. E deixar já o convite para a próxima bate-papo, daí nós com um tema específico, assim, para quem está em casa já teve esse primeiro contato, daí já no próximo programa a gente já estão batendo um tema específico, assim. Bacana. Bom, no meu caso, eu não sou um youtuber assim, né, profissional. Tenho o canal Alexei Bueno Espiritualidade e Viagem Astral, que surgiu na pandemia, numa época que a gente estava meio à toa, né? Então lá eu tenho um curso de projeção astral gratuito em várias aulas, se não me engano, tem umas 20, cada aula um tema. Então, quem tem curiosidade, né, tem aula de cordão de prata, outra aula de técnica, aula de plano extrafísico, de corpo astral, e fui fazendo. Foi bem, aproveitei bem o tempo, né, que não podia sair de casa naquela época. Então, tem muitos vídeos teosóficos sobre Rosa Cruz, sobre, né, a questão esotérica. Então, tem muita coisa lá, né, o canal Alexei Bueno, Alexei, né, Espiritualidade e Viagem Astral. E também estou junto com o Luiz Roberto Matos no site luisrobertomatos.com.br. Lá tem uma área lá que eu falo um pouquinho, né, da minha história e tem, se não me engano, tem meu e-mail lá também, dá para ter um contato e lá a pessoa que se interessa pelo assunto vai encontrar muito material do Luiz Roberto Matos gratuito. Os livros, né? Sanacan, esse livro aqui falando de projeção astral, de Luiz Roberto Matos. Então eu fico na parte técnica, né? Eu faço o site, tudo, o Spotify também. Se pesquisar lá, Luiz Roberto Matos vai encontrar os programas, né, que ele realiza em podcast. Então é bastante coisa que a gente divulga, né? Antes de tudo, eu sou um divulgador atualmente, né? E Luiz é meu companheiro lá. A gente
divulga bastante. Ele com o conteúdo e eu com a parte técnica. Ah, Então, eu acho que é isso. isso aí, mas assim, tu falou tanto em livro, assim, tu tem ideia de lançar algum livro? Estou Ah, escrevendo, tá, mas eu percebo que eu não tenho, entre aspas, o dom, sabe? Então, de vez em quando eu paro, eu olho, vejo, escrevo mais um pouco, depois eu leio, apago tudo. Então, eu estou trabalhando num livro meio que biográfico, contando a minha história, né? Toda essa, resumidamente, algumas projeções e tal, que eu acho bacana, né? Porque eu sempre quis escrever um livro, tem tanta coisa na internet, peraí, a minha história não tem, né? O que eu passei, ninguém passou essa vivência, né? Que eu frequentei vários lugares, né? Esotéricos, tive várias experiências também, umas boas e outras ruins. Então eu falei, vou contar uma experiência. Futuramente vai sair aí. O título é um Iniciante na Projeção Astral. que show. Vai Não, sair. e eu super recomendo aí, pessoal de casa, aí, a entrar no canal lá do Alexei lá. Eu tive a honra de presenciar o curso, né? Eu não lembro, acho que tu enviava no grupo ali, acho que Colocava no grupo. antes de lançar, então eu peguei na pré-estreia. Sensacional, cara. A gente sempre aprende muita coisa bacana. E recomendo mesmo, de coração mesmo, para quem está em casa aí, pessoal que me conhece também. Vai lá, dá like, compartilha, assiste, pratica, vamos gostar demais. Eu também, o Alexei, escrevi um livro chamado Por Onde Andei Até Me Encontrar. Foi a minha trajetória por tudo que é lugar que eu passei e não achei nada em lugar nenhum. Isso que é legal. Aprendi bastante com todo mundo, assim, com a mente bem aberta, assim, e até que até onde eu acho que me encontrei, né, que é os dias de hoje, assim, né. Mas essa busca é infinita, né, Infinito. entrar e evoluir. Então tá, assim, para finalizar aqui, tu gostaria de deixar alguma mensagem para nós aqui, pessoal de casa? Mais uma vez, a leitura. Busque, né, ler, conhecer, né, antes de sair com medo de fazer as coisas, né? Porque eu acho que até o medo já é um bloqueio, né? Por um lado é natural, mas o medo do desconhecido, eu acho que é aí que entra a leitura, o estudo, a pesquisa, né? E tem muita coisa boa na internet. É isso aí. Perfeitão, e espero que em breve a gente possa Vamos sim, vamos organizar. vir Eu aí. agradeço a oportunidade, hein? Com certeza, e o pessoal que nos assiste aqui no canal 6 da TV Mon, aqui no Rio Grande do Sul, aqui, e depois eu vou te passar tudo certinho ali, os contatos também para te assistir, que tu tá em São Paulo aí. Vai ser bem legal, até para te divulgar também, dar uma força para nós aqui. Legal. E é isso aí, Alexei, gratidão aí mais uma vez aí. Obrigado. Um bom Obrigado resto pela de semana. oportunidade. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E a todos Até. de casa aí, fiquem com Deus aí, Bom, fiquem com o nosso Pai maior, Criador. E até mais. Valeu, pessoal. valeu.